vai na terapia falar disso. A gente produz uma literatura sobre isso no sentido de ver, quem sabe, se a gente consegue encontrar uma saída disso. É claro que as religiões, elas vão de alguma forma tentar lidar com isso. Mas as religiões, elas tentam produzir uma saída para isso. A religião grega não lhe ajuda muito, né? Por quê? Porque os deuses, na realidade, brincam com a gente, né? Eles se metem na nossa vida, alguns deuses e algumas deusas até transam com a gente. Quer dizer, os deuses gregos, eles estão longe de ser aquela imagem que a tradição judaico-cristã produziu, de um Deus que é, sei lá, no caso do cristianismo especificamente, sempre amor, está aí para te ajudar, não. Os deuses gregos estão no mesmo rolo que você. E aí tem uma coisa acima deles, que é a moira, né? As moiras. As moiras são figuras centrais na concepção trágica grega. Por quê? Porque as moiras são aquelas que tecem o destino. E, muitos de vocês devem saber, elas são meio cegas. Elas têm um olho para 3 mulheres. Elas são velhas, desdentadas, feias, nervosinhas e quase cegas. E são elas que tecem o seu destino. E o destino dos deuses também. Oh, hail, Macbeth! Hail to thee, Thane of Glamis! What are these? That look not like the inhabitants of the earth and yet are not. Speak if you can, what are you? Hail! What is you do? Hail! Hail! Hail to thee, Thane of Cawdor! All hail, Macbeth! Thou shalt be king hereafter! Scorn death, and bear his hopes of wisdom, grace, and fear. Grace and fear. Na mitologia grega, as moiras eram as 3 irmãs que determinavam a quantidade de tristeza e sofrimento que caberia a cada um. Juntas, essas artesãs costuravam os destinos. E enquanto uma delas trançava o fio, a outra escolhia a próxima linha que entraria na trama. A terceira moira cortava o fio da vida, decidindo quando aquele destino chegaria ao fim. Então, elas, à medida que elas vão tecendo o destino, às vezes não enxergando o que estão fazendo, o fato de quem tece o destino não enxerga o que está fazendo direito, significa o quê? Significa que o destino talvez não signifique nada. É justamente. Quando as pessoas ficam querendo dizer, não, mas isso tem que significar alguma coisa, na literatura trágica, a vida não significa nada, ela deve arrancar de você, ela deve produzir em você um tipo de atitude, que é uma atitude onde a ilusão de que nós estamos marchando em direção a um progresso, que a gente está marchando para uma vida cada vez melhor, que a gente tem controle pleno sobre a vida, você pode equilibrar com a visão trágica. E normalmente quando você vê personagens trágicos, como a gente viu agora o Macbeth, tudo que você pode sentir um monte de coisa, mas uma coisa você não vai sentir, que ele é bobo. Bobo ele não é. Você pode ficar morrendo de medo do que ele diz, mas você é compelido a perceber que o que ele está dizendo é de uma ordem de verdade que fala fundo no seu coração. Principalmente nos momentos em que você se sente no lugar dele. A tragédia se opõe à utopia, ao sonho de perfeição. A visão trágica tira a vida das nossas mãos e nos coloca nas mãos do destino. Assumir que não temos controle sobre a vida pode nos tornar mais corajosos para enfrentar o nosso destino imperfeito. A tragédia cria a coragem, cria heróis. E é sobre o herói trágico que o filósofo Luiz Felipe Pondé fala no próximo bloco do Café Filosófico. O destino tem papel fundamental nas tragédias. Mas o personagem principal dessas histórias é sempre o herói. O herói é quem bravamente aceita e enfrenta o seu destino inevitável. E os heróis são os nossos modelos de virtude e coragem para enfrentarmos a nossa tragédia de homem comum e entendermos o drama do nosso enredo cotidiano. O herói é a encarnação da virtude que se espera de seres humanos que têm uma concepção trágica de vida, né? E de mundo. O herói significa, antes de tudo, aquela pessoa que merece ser lembrada. O herói é a pessoa que merece ter o seu nome escrito no túmulo.
Porque cada vez que uma pessoa passar por aquele túmulo, ela sabe que aquela pessoa merece ser lembrada. Tanto é que escreveram o nome dela onde ela está enterrada. Por quê? Porque ela encarna aquela figura do ser humano, por exemplo, que é aquele ser humano que vive um dilema. Terei coragem de fazer o que a minha consciência pede, ou me submeterei à lei, no caso da Grécia, da polis? Vou me submeter ao poder, ou vou fazer o que a minha consciência pede, sabendo que eu vou ser destruído pelo que eu faço? Pó, como fala o Macbeth no texto, somos todos nós. A diferença é aqueles que de alguma forma brilham enquanto pó, aqueles que de alguma forma inspiram o pó, ou aqueles que simplesmente choram o tempo inteiro porque é pó, ou ficam inventando historinhas porque é pó. Isso é a virtude que vai sendo projetada na literatura trágica. Então, todo mundo, mais ou menos, em algum momento, se não já em algum momento terá vivido uma situação como essa ou viverá, que é uma situação onde você tem que ter coragem bastante de enfrentar a polis. Seja o que a polis signifique naquela hora. A família, o bando que você anda, o trabalho, sei lá, que polis que for. Mas assim, em que a sua consciência fala tão alto que você chega a um ponto que você diz o seguinte: olha, eu sei que eu vou pagar caro pelo que eu faço, mas eu vou fazer, porque eu não vou conseguir viver em paz com a minha própria consciência. A tragédia grega, o foco da tragédia é sempre erguer acima dos outros, né, aquela pessoa que é capaz de inspirar os outros. Aquela pessoa que está, de alguma forma, no nível mais alto, mas nem por isso ela será mais feliz. A tragédia era a base de ensinamentos cívicos para os gregos. Nas desventuras do herói, a tragédia mostrava como enfrentar a condição humana. A atmosfera em torno das apresentações provavelmente nos lembraria mais uma cerimônia religiosa do que uma forma de diversão. Isso porque a tragédia também tinha função de purificação. Os enredos trágicos deveriam provocar a catarse, livrar os espectadores das paixões e do terror que provocavam. A tragédia é a imitação de uma ação importante e completa. A mais bela tragédia é aquela cujos fatos por ela imitados são capazes de causar o temor e a compaixão. Ela deve oferecer a mudança não da infelicidade para a felicidade, mas pelo contrário, da felicidade para o infortúnio. Suscitando a compaixão e o terror, a tragédia tem por efeito obter a purgação dessas emoções. O problema da tragédia não é a felicidade. O problema da tragédia não é a esperança. O problema da tragédia é que não há esperança. E que a felicidade possível só pode ser construída na medida em que você é uma pessoa que sua liberdade existe justamente porque você não tem nenhuma ilusão com relação às coisas. O herói trágico, normalmente, ele é apresentado como alguém que tem qualidades acima da média. Características fora do normal, né? É justamente por isso que ele vai realizar o destino humano na sua forma mais poderosa. E é justamente por isso que ele vai ser destruído de forma mais violenta do que os outros. Tem uma figura no mundo grego que é uma espécie assim de encarnação do que significa o herói trágico, né? É o guerreiro Aquiles. Segundo a tradição e a literatura grega, ele é uma figura filho de uma deusa com mortal, né? Então ele tem características, ele é quase mortal, mas ele tem um ponto fraco, que torna ele humano e, portanto, ele pode morrer, né? E essa figura lendária, né? Ele tem qualidades acima dos seres humanos. Ele é mais ágil, ele é mais forte, ele corre mais rápido, ele é mais corajoso, ele vence sempre ali onde os outros perdem. Mas ainda assim, ele é humano, portanto, ele pode ter um destino humano. Um famoso momento da vida de Aquiles é representado pela literatura, e no caso pelo cinema, onde ele tem que tomar uma decisão. E essa decisão é uma decisão essencialmente trágica. Se ele tomasse outra decisão, ele seria um banal. Mother, tonight I decide. You stay in Larissa. You will find peace.
You'll find a wonderful